Daniel falava sobre fazer os trabalhos de casa enquanto é tempo. O Anselmo falava sobre seguir a Jesus. Parece que estava combinado. E por acaso estava. Obrigado aos dois. E bom dia a todos aqueles que aqui estão, em primeiro lugar, àqueles que hoje vieram à casa do Senhor. Bom dia também a todos aqueles que nos acompanham a partir de casa, no conforto das suas casas. Que hoje possa ser mais um dia de adoração, de louvor, e que nós nos possamos sentir mais próximos de Deus ao termos tirado este tempo de sábado para o adorar. A mensagem que trago esta manhã, vocês vão permitir que eu comece pelo final. Eu vou começar pelas lições que aprendi ao fazer o estudo que fiz mais aprofundado para trazer aqui esta mensagem hoje, e depois passo a explicar o porquê de ter chegado a estas conclusões. As conclusões foram 3 e são as seguintes. Em primeiro lugar, cheguei à conclusão que Deus cozinha bênçãos com más circunstâncias. Ou seja, independentemente de quais forem as circunstâncias, é Ele que está no controle. Em segundo lugar, há sempre uma resposta física, prática, alguma coisa que da nossa parte tem de ser feito e tem de ser dado. Não basta simplesmente acreditar. É a Bíblia que ensina, não sou eu. E em terceiro lugar, a frequência de uma igreja, ou frequentarmos regularmente uma igreja, pode tornar-se completamente irrelevante na nossa experiência espiritual, na nossa avaliação espiritual. Contudo, e da mesma forma que alguém para tirar um curso superior é sempre melhor frequentar uma faculdade, estar envolvido, também a igreja, e aqui refiro-me à igreja não como edifício, como instituição, mas o conjunto de pessoas que adoram em conjunto, também esse é o local indicado por Deus para estar enquanto estamos em adoração. Ao fim e ao cabo, Deus não se ia ter enganado quando providenciou e incentivou a que houvesse uma adoração em conjunto, ao qual chamou a igreja. Como é que eu cheguei a estas 3 conclusões? Com a ajuda de um pequeno livro na Bíblia, no Velho Testamento, que eu diria que é o meu livro favorito. É o livro de Ruth, e podem abrir. Nós vamos ler o primeiro capítulo. E os outros seguintes, os outros 3 capítulos a seguir, vamos apenas mencionar. Mas se eu digo que é o meu livro favorito, tenho que explicar porquê. Ele é o meu livro favorito por pelo menos 2 razões. Em primeiro lugar, quando eu olho para o livro de Ruth, do princípio ao fim, é um livro no qual Deus se vai revelar apenas no íntimo. Após a tomada de decisão de Ruth, para aqueles que conhecem a história, quando tudo estava desfavorável, Deus guia literalmente Ruth e Noemi, a sua sogra, no resto das suas vidas. Não há eventos sobrenaturais. Não é que eu esteja a pôr em causa que Deus não tem o poder para o fazer. É óbvio que o tem. Mas é desta forma de revelar no íntimo, é a forma como Deus mais se revela a cada um de nós em nossa vida. Diariamente, silenciosamente, no íntimo. E em segundo lugar, é o meu livro favorito. Porque se nós olharmos para a Bíblia, e qualquer história bíblica ou não, há sempre muito mais para contar daquilo que é contado numa história. Eu recordo-me sempre, e é algo em que às vezes penso, por exemplo, no livro de Daniel, o que terá acontecido a Daniel quando revelou o sonho a Nabucodonosor, qual foi a reação. Ou no capítulo 3, quando aqueles 3 amigos não se dobraram perante a estátua, foram para a fornalha, o que terá acontecido à estátua? Será que Nabucodonosor decidiu derreter e dar aquele ouro para alguma coisa que fosse mais útil? Há pormenores que não são contados. E porquê é que eu digo isto? É porque faz-me pensar então porquê é que os que são contados o foram. Porquê é que são apenas escolhidos aqueles episódios, aqueles curtos trechos da vida dos personagens para ficar escritos e revelados? Eles são os pontos necessários e os suficientes para a nossa vida espiritual. E assim os versos que ficam escritos ganham uma dupla importância. Mais profunda, eles foram escritos cheios de intencionalidade, mesmo quando estamos a falar de genealogias. O final do livro de Ruth tem uma genealogia que é plena de significado e de intenção ao ter sido escrita. A Bíblia, assim, é plena de significado e Ruth, este pequeno livro, por ser pequeno, demonstra muito mais esta verdade, que nós podemos mastigar cada versículo e encontrar lições novas de cada vez que os lemos. Então vamos ao livro de Ruth, como eu tinha dito. E vamos começar por ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5,
Aqui vamos perceber o que é que estava a acontecer. A história não começa aqui, a história só começa depois. Mas estes 5 primeiros versículos vão nos dar o contexto no qual a história decorre. Diz o seguinte: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Atentos aos nomes destas personagens, porque são várias e os nomes podem confundir para quem não conhece a história. Este homem de quem estamos a falar, que saiu de Belém, chamava-se Elimeleque. A sua mulher chamava-se Noemi. Os seus 2 filhos chamavam-se Malom e Quilion. Eram efrateus, de Belém Efrata, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Elimeleque, portanto, o marido, Noemi, morreu. E ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma destas mulheres Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali 10 anos. No versículo 5 diz também que morreram estes 2 homens, os filhos Malom e Quilion. E ficou assim a mulher desamparada de seus 2 filhos, de seu marido, sozinha, com as suas noras. Estes primeiros 5 versículos não falam nada positivo, mas falam de uma forma fria, direta. O autor não está interessado em dar detalhes. Reparem que não há aqui nenhum porquê envolvido, não há aqui nenhum sentimento que seja descrito. É óbvio que tudo o que aconteceu foi mau. Até mesmo a decisão de sair de Belém para Moabe, aos olhos do povo de Israel, não foi uma boa decisão. Havia fome, é certo, mas eles foram colocar-se naquele que era um dos principais inimigos de Israel, com outros deuses, com outra cultura. Os filhos acabaram por casar com 2 mulheres moabitas. À partida isto só tem coisas negativas. E tem também um pequeno trocadilho. É porque Belém, o significado da cidade de Belém é a terra do pão, a terra do alimento. E estes primeiros versículos começam por dizer que havia fome, havia falta de pão na terra do pão. E não só em Belém, não se lembram que Canaã, onde eles viviam, era a tal terra prometida que manava leite e mel? Pois bem, era nessa terra que faltou alimento e que fez com que aquela família se afastasse e fosse para Moabe. Mas, como eu dizia, o autor não se focou em nada do que aconteceu de negativo. Simplesmente descreveu. Ele mostra que a intenção destes versículos, como eu dizia há pouco, terem sido escritos, não é de falar das questões negativas, é do que vem adiante. Porque a história começa a mudar quando Deus intervém. Deus intervém no versículo 6, onde diz o seguinte: Ruth, capítulo 1, versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta, enquanto lá estava, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então o que é que aconteceu? Chegou a notícia a Moabe que em Israel voltou a haver alimento, voltou a haver pão. Portanto, esta mulher levantou-se com as suas 2 noras e caminhou em direção a Israel, a Belém. A história começa quando Deus dá o pão e atrai a si todos aqueles que se tinham afastado de Belém, dando o pão na casa do pão. Como é que eu sei que houveram mais famílias que se afastaram de Belém e foram para Moabe ou qualquer outro povo ali à volta? Bom, na verdade eu não sei. Mas também aprendi ao ler o livro de Ruth que, independentemente de haverem apenas aquela família ou muitas mais, o pão iria ser dado na mesma medida por Deus. Continuamos no versículo 7 ao versículo 10. Estas mulheres caminhavam, mas Noemi estava inquieta. Ela diz o seguinte no versículo 7. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando, de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Eu aqui consigo imaginar estas 3 mulheres a caminhar num caminho típico da época. Apenas pó, para a frente não se percebe qual o destino, para trás não se percebe qual a origem. Apenas um caminho que foi marcado pelos passos daqueles que por lá passavam. E aqui caminhavam 3 mulheres. Uma regressava à sua terra, mas as outras 2 tinham todas as características semelhantes entre si. Reparem no que acontece com Orfa
e com Ruth. Ambas tiveram a mesma infância. Ambas tiveram a mesma educação. Ambas eram amadas pela forma como trataram os seus maridos e os seus sogros. Ambas conheceram a Deus. Ambas passaram pela perda do marido. Ambas decidiram caminhar com Noemi para Belém, que para elas era o desconhecido. Ambas foram submetidas à mesma prova, à mesma sugestão. Ambas eram alvo do mesmo desejo. Noemi tem o desejo que ambas sejam felizes. E ambas pretendem, à primeira vista, seguir Noemi até Belém. Aqui demonstra que ambas as mulheres tinham a mesma intenção, tinham o mesmo background, tinham a mesma origem e até ali tinham o mesmo destino. Mas Noemi não fica por aqui. Noemi não podia levar consigo duas mulheres a quem não podia dar um futuro. Vejam porquê. No versículo 11 ao versículo 14 diz-nos o seguinte: Noemi faz com que uma espécie de, eu diria, racionalização, o porquê de terem de voltar atrás. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvessem filhos, vocês iriam esperar até que eles fossem grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz, e Orfa com um beijo se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Noemi tem aqui duas questões que estão em causa. É porque para nós, nos nossos dias de hoje, elas irem tentar a sua sorte, tentar um futuro em Belém, era perfeitamente normal. Mas à época, o que era perfeitamente normal era mulheres que, quando ficavam viúvas, passarem a depender completamente de seus maridos, ou de eventualmente algum pai, ou de eventualmente algum filho. Que ali não havia nada disso. Não era Noemi que ia solucionar o futuro, nem de Orfa, nem de Ruth. Não tinha nada para lhes oferecer. Por isso é que há uma insistência tão grande da parte de Noemi de dizer-lhes para voltarem para trás, porque pelo menos havia mais hipóteses na sua terra natal de conseguirem um marido, porque tinham casa dos pais, porque tinham subsistência, pelo menos tinham algum futuro. Belém era apenas o desconhecido. E Noemi não queria carregar consigo não só a tristeza da perda de marido e de filhos, mas ainda por cima as suas duas noras, a quem não tinha nada para oferecer. E é aqui que há a primeira divisão entre Orfa e Ruth. Uma decide olhar para as probabilidades. Para trás é mais provável, para trás é mais fácil. E volta. E Ruth decide olhar em frente. Ruth decide olhar para o desconhecido. Mas há uma razão para Ruth o fazer, não é simplesmente porque gostava muito de Noemi. Orfa também gostava de Noemi, não há aqui distinção nesta questão. Mas aquilo que o texto me está a querer dizer, a intenção com que está escrita, começa a parecer que me está a ensinar que eu não devia ter os olhos postos naquilo que posso ter a curto prazo, mas sim naquilo que eu posso ter a longo prazo, não nesta vida. Reparem no versículo 15 ao versículo 18. Estes são os últimos versículos que vamos ler deste capítulo e são os versículos-chave. Ruth vai explicar o porquê de querer continuar em frente. E o porquê não é só Noemi. Noemi começa por dizer-lhe colocar uma pressão extra sobre Ruth. Não só a questão das probabilidades do futuro, como ainda mais a pressão que Ruth sofre, porque já viu a sua própria cunhada voltar para trás e Noemi não fez nenhum tipo de crítica, não fez nenhum tipo de apontar de dedo, nem ficou chateada. Noemi disse: a tua cunhada voltou para trás. Volta tu também ao teu povo e aos teus deuses. Volta após a tua cunhada. Porém Ruth disse: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Para onde quer que fores, eu irei. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Vendo, pois, Noemi que estava de todo resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela.
É aqui que Ruth faz uma escolha e revela claramente qual é a intenção de seguir Noemi. Arrisco-me a dizer que Noemi também podia, à semelhança do resto da família, ter falecido, que Ruth continuaria em frente. A razão para Ruth continuar era Deus. Que aconteça aquilo que Deus quiser comigo. E onde tu fores, eu irei. Porque tu vais na direção de Deus. A história continua, não vamos ler mais, mas aqui é onde muda completamente a sorte desta mulher. Se ela fez uma escolha pela fé, se elas caminhavam pela fé em direção àquilo que era o desconhecido, a partir do momento em que se entregou por completo a Deus, até que a morte viesse, é aqui que Deus entra em ação na vida desta mulher. Elas entram em Belém, finalmente chegam a Belém e terminam o seu caminho, e Ruth traça um plano de como é que iria fazer para garantir a sua subsistência, como é que elas iriam fazer dali em diante. O capítulo 2, quando Ruth acaba de traçar o plano, ela decide apanhar espigas. À época, por lei, qualquer pessoa que fosse pobre tinha o direito de apanhar aquilo que ficava após a colheita, daquilo que o campo dava. Os pobres tinham o direito de apanhar aquilo que ficava no chão para poderem ter sustento. E Ruth tem este plano: eu vou apanhar aquilo que está no chão, no campo de quem me permitir. Por acaso, e coloco o por acaso entre aspas, ela acaba por fazer isso no campo, no terreno de Boaz. Boaz era, por lei, um homem que podia remir esta mulher, ou seja, podia casar-se por ser parente, podia dar um filho que, por lei, iria ter direito à herança do pai e podia, assim, ter a subsistência para esta família, não só para si, Ruth, como para Noemi. Por acaso, e ponho novamente o por acaso, entre aspas, esse Boaz volta ao seu terreno naquele mesmo dia. Por acaso, Boaz repara em Ruth e pergunta aos seus servos quem é. Por acaso, os servos que sabiam da notícia que já corria Belém inteira de quem tinha sido Ruth e Noemi, que regressaram de Moab, Boaz, decide não só deixá-la trabalhar no seu terreno, como ainda dá ordem para que facilitem o seu trabalho, para que ela não tenha peso extra e que, se precisar de água, até isso ela tem direito a ir buscar. No capítulo 3, Ruth faz uma aproximação de Boaz no sentido de lhe dar a entender que este é seu parente e que a pode remir, ajudando a melhorar a sua condição e a de Noemi, que são suas parentes. Por acaso, Boaz promete fazê-lo e, sendo um homem de palavra, por acaso, oferece comida a Ruth para que possam suprir as suas necessidades até que esta seja remida. E, por acaso, começa a tratar do assunto o mais rapidamente possível. Havia um remidor que tinha prioridade sobre ele, ou seja, Boaz não era a pessoa mais próxima que podia casar com Ruth e dar uma subsistência àquela família, mas, por acaso, este remidor estava a passar à porta da cidade naquele mesmo instante. Boaz interpela-o, mas este, o tal outro remidor, que não sabemos o nome, decide deixar a sua vez para Boaz, que acaba por casar com Ruth e remi-la. E por acaso, o filho que nasce deste casamento, que chama-se Odeb, foi o pai de Jessé, foi avô de David e mais tarde, como eu dizia há pouco, até as genealogias têm intenção ao serem escritas. Esta viria a ser a linhagem que iria dar origem ao nascimento de Jesus. Deus cozinha bênçãos com más circunstâncias. Mas se dúvidas há desta afirmação que eu acabei de fazer, por ser apenas uma história da Bíblia, vamos rapidamente a uma outra história da Bíblia que nos mostra exatamente que esta verdade é uma verdade eterna, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Venham rapidamente comigo a Lucas, no capítulo 15. Lucas, no capítulo 15, vai-nos mostrar novamente duas pessoas a quem é dada a possibilidade de escolherem. Novamente são duas escolhas completamente opostas e novamente é abençoado aquele que acaba por escolher seguir a Deus. Lucas, no capítulo 15, conta-nos uma parábola. Penso que todos conhecemos, a parábola do filho pródigo. A parábola onde dois filhos, um deles principalmente, pede ao seu pai para dividir a herança enquanto ele ainda era vivo, acaba por se separar, ir para uma terra longe, gastar tudo o que tinha recebido do seu pai, acaba por se ver envolvido
tal como estas mulheres, apenas por más circunstâncias. Trabalhava com os porcos e alimentava-se daquilo que os porcos se alimentavam. O que eu quero destacar aqui nesta história é o plano que é traçado por este filho que decidiu se afastar do pai, o plano que ele traçou a partir do momento em que decidiu se entregar novamente ao pai. Reparem que o plano tem 3 pontos. E vamos ler no versículo 17 e no versículo 18 do capítulo 15. Este homem traça um plano. Então, caindo em si, disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi. E aqui, atenção aos 3 pontos que ele pretende dizer ao seu pai. Pai, pequei contra ti, pequei diante do céu e contra ti. Primeira coisa que ele quer dizer ao pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Segunda coisa que ele quer dizer ao pai. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Terceira coisa. E este homem completamente entregue ao pai, levanta-se, caminha, novamente num caminho empoeirado, onde não se vê a origem, só se sabe o destino. E ao chegar-se ao pé de seu pai, o pai vê o seu filho, reconhece-o, corre até ele, e ao chegar ao pé de seu filho, o seu filho põe o seu plano em prática. E ele diz, no versículo 21, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Primeira parte do plano, confirmado. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Segunda parte do plano, confirmado. E quando se preparava para dizer a última parte do plano, eis que o pai o interrompe e diz aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Trazei e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A mesma história, a mesma decisão, da mesma forma Deus entra em ação e da mesma forma Deus abençoa aquele que decidiu ir em direção ao desconhecido. Ele não sabia ao fim e ao cabo qual iria ser a reação do pai, por isso é que o seu plano passava por ser um trabalhador. Mas o pai tem algo melhor preparado para aqueles que decidem entregar-se completamente a ele. Assim eu posso olhar para o livro de Ruth, e vamos voltar a Ruth, e posso tirar algumas conclusões acerca deste livro, principalmente focando neste primeiro capítulo de Ruth. Mas para tirar uma conclusão individual, na nossa vida individual, na nossa vida espiritual, eu tenho que dividir isto em 3 partes. Porque eu sei que alguém poderá olhar para o livro e lê-lo da perspectiva de Ruth. Ou olhar para o livro e lê-lo da perspectiva de Noemi. Ou então alguém pode olhar e lê-lo da perspectiva de Orfa. Então eu parto do pressuposto que tenho quem me escute e pertence a cada um destes grupos. Então eu dirijo-me primeiro ao grupo que se encaixa no papel de Ruth. E tenho 3 lições para vos dar. Deus mostrou-me ao ler este livro que, ponto número 1, não interessam as origens, o que interessa é o destino. Não interessa de onde Ruth vinha, interessa para onde ia. Em segundo lugar, não há um caminho sem um destino. Ser aceito como sou e querer ficar como sou é o mesmo que caminhar, mas não querer escolher um destino. E à luz da Bíblia não faz muito sentido isto. Ainda assim, há um destino que pode ser escolhido. Se não houvesse, não fazia sentido estas 3 mulheres terem se levantado e ido até Belém. Mais valia terem ficado em Moabe e escusavam-se ao trabalho e ao perigo de terem que caminhar de volta. E em terceiro lugar, para aqueles que se encontram no grupo de Ruth, não há um caminho certo sem um destino certo. O destino certo é aquele para onde Deus atrai. Deus deu o pão ao seu povo, atraindo todos a si, chamando todos a esse destino. Mas se vocês me escutam e estão no grupo de Noemi, deixem-me dizer-vos que ainda há tempo para voltar a casa. Não interessa o que é que mudou. Noemi foi a única sobrevivente às 2 viagens que aquela família fez, de Belém para Moabe e de Moabe para Belém. Ela saiu com 3 homens, regressou com 2 mulheres, a sua família mudou 100%. Ainda assim, não deixou de ouvir a voz de Deus, levantar-se e caminhar pela fé. Às vezes, muitas vezes, o caminho custa, dói,
Podemos até caminhar de volta para algo que sabemos perfeitamente que não vai voltar a ser o mesmo. E até dá a sensação de culpa ou de vergonha, mas Deus não se ia enganar ao atrair a si de volta todos aqueles que se afastaram. E por último, se te encontras no grupo de Orfa e decides voltar para trás, deixa-me dizer-te que és livre. Da parte de Deus e da Bíblia não há qualquer tipo de crítica. Reparem, Noemi não criticou Orfa. O pai não criticou o filho que decidiu afastar-se para longe com metade da sua herança. Se houver alguma crítica da parte dos cristãos, eles, nós, somos os primeiros a proceder erradamente. Mas deixa-me também dizer-te que o silêncio de Deus é porque as lágrimas caem no rosto, porque deu o seu filho sacrificando também por ti. E para onde vais? A Bíblia e as suas verdades mantêm-se. O caminho entre Moabe e Belém ficou lá durante muito tempo. E oramos para que o percorras de volta enquanto ainda há tempo. É que procurar uma vida livre, longe do autor da vida, não é propriamente liberdade. Se fosse há cerca de 50 anos atrás, se calhar nem tanto, o culto penso que ficava por aqui. Mas dadas as notícias atuais e a forma como tudo tem acontecido tão rápido, cada vez mais rápido, vocês vão permitir-me tirar uma segunda conclusão ao ler este livro. Deixem-me desde já também pedir desculpa de avanço, posso fazer algum erro de interpretação, não sou pastor, não estudei tão afincadamente a Bíblia de uma forma sistemática, mas dados os eventos atuais, a forma como a Terra tem evoluído e com toda a sua população cada vez mais a ter a clara noção que caminhamos para uma autoimplosão, as fomes que se alastram, os terremotos constantes e cada vez mais graves, os incêndios que queimam como nunca em terras que supostamente são geladas, guerras que matam e levam pessoas ao desespero, como temos visto, tudo ao mesmo tempo, porque já tudo tinha acontecido, mas não com a mesma frequência e ao mesmo tempo. E tudo predito pela Bíblia há milénios, quando era, na altura, apenas uma questão de fé. Antes, diríamos nós, era necessário ver com os olhos da fé os eventos que iriam ocorrer no mundo no futuro. Hoje, só quem não tem olhos é que não vê. Então eu proponho uma análise um pouco profética, escatológica deste livro. Porque ao olhar para este livro e ao ver que ele fala e usa apenas a história de mulheres, veio-me à mente que o Apocalipse usa a mulher como símbolo de algo, como símbolo da igreja. Se lerem Isaías 54, é um capítulo bastante importante da forma como nós podemos encontrar e ler a mulher do Apocalipse como símbolo, como sinónimo de igreja. E nesse livro também são apresentadas duas mulheres com características semelhantes nesse livro Apocalipse. Duas mulheres com características semelhantes, ambas com o mesmo background, com a mesma educação, ambas amadas, ambas conhecem a Deus, etc, etc. E a análise que eu quero retirar de Ruth relativamente a estas duas mulheres é a resposta à seguinte pergunta: o que é que faz separação entre as duas mulheres, tanto do Apocalipse, como entre Noemi, como entre Ruth e Orfa? O que é que há que separa estas duas mulheres, que aqui podemos olhar para elas como uma classe de pessoas pertencentes à igreja? O que é que separa a mulher que segue em frente e a mulher que decide voltar para trás, para os deuses dos seus pais? A resposta é dada em Ruth. E vamos voltar uma última vez a Ruth, no capítulo 1, versículo 16 e 17. É Ruth que nos dá a resposta e nos mostra o que separa as duas mulheres, as duas igrejas. Ruth, capítulo 1, no versículo 16 e 17 diz, e é a resposta de Ruth a Noemi quando lhe pede para voltar para trás: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. O teu povo, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte se me separar de ti. E aqui o que eu consigo perceber e que faz diferença entre Ruth e Orfa
é a adoração. É que uma decide seguir o Deus, a outra decide voltar para trás, para os deuses de seu pai. A verdadeira adoração é aquilo que faz separação entre ambas as mulheres. E voltando ao Apocalipse, a verdadeira adoração é aquilo que fará separação entre ambas as mulheres do Apocalipse. O sábado, irmãos, dentro em breve, será tão importante e tão determinante. Mas e tu? Aceitas o desafio de dar hoje aquele primeiro passo? Não te esqueças, Deus desenha bênçãos com más circunstâncias.